Senhor quer te encontrar. Pode se sentar em vossas cidades nessa noite. Se sente adorando o seu Espírito, se sente entregando ao Senhor, se colocando ao mover e a total disposição daquilo que Ele tem para manifestar e operar nessa noite aqui. Amém? Cumprimento a todos os casais do Senhor. Sem muitas demoras, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Peço que vocês abram no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 42. Eu já vou ler aqui, irmãos. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus que tinham feito, tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram ante deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Glória a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês dessa palavra, daquilo que o Senhor falou comigo por meio dela. Tem alguns dias que eu já estou meditando nessa passagem, meditando, buscando caminhar com a visão e o propósito para esse ano de 2026, onde já fomos alimentados por muitas palavras maravilhosas, palavras abençoadas do Senhor. Eu coloquei como tema da minha mensagem entregando tudo a Ele. Entregando tudo ao Senhor. Hoje nós vivemos em um tempo que somos constantemente desafiados a produzir. Somos desafiados a fazer, a servir e responder às demandas. Mas o reino de Deus nos ensina que antes de fazer para Ele, nós precisamos de uma coisa muito importante e que se faz muito necessária. Nós precisamos de algo que é precioso e valioso para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada como filhos, como aqueles que nesse ano de 2026 irão avançar na presença do Senhor. Que nesse ano de 2026 já entenderam que não é tempo de aguardar nem de esperar, mas é tempo de colher onde o Senhor semeou, onde Ele liberou e onde Ele plantou.
Aqui na palavra de Deus, os discípulos eles haviam saído em uma missão. O Senhor tinha mandado eles fazerem uma missão. Eles foram fazer um trabalho, eles foram semear, eles foram colher, eles foram ensinar. Mas ao regressar, quando eles voltam desse tempo de trabalho, desse tempo de missão, desse tempo do ide do Senhor, quando eles voltam à presença de Jesus, Jesus faz um convite a eles. Jesus faz um convite. Jesus diz a ele: vão ir sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco. O Senhor faz um convite que é muito importante, se faz necessário na vida de um cristão. Um convite aonde, quando você compreende que precisa caminhar e avançar, você também compreende que você precisa voltar a esse lugar. Você precisa voltar a esse lugar de entrega. De entrega ao Senhor. A esse lugar onde você regressa com segurança, a esse lugar onde você regressa em paz, a esse lugar que ao regressar, você vai encontrar aquilo que você precisa, depois de um dia arduoso no ide do Senhor. Não existe vida cristã saudável sem voltar para Jesus. Não existe uma caminhada saudável se você não voltar à presença do Pai, se você não voltar a acessar a presença, se você não voltar à sua comunhão com o Senhor. Você corre o risco de servir sem uma direção. Você corre o risco de servir sem um direcionamento do Pai, sem um direcionamento do Senhor. Entrega é um lugar de volta, é um lugar de relato, é um lugar onde não escondemos resultados e nem frustrações, mas é um lugar onde nós entregamos tudo aquilo que nós passamos ao longo do dia. É um lugar de consciência, de uma consciência plena de que eu preciso regressar sim para perto do Pai e entregar a Ele, relatar a Ele tudo aquilo que me aconteceu. Entregar a Ele todo o meu cansaço, tudo que eu estiver carregando, tudo que eu tiver nas mãos. Entregar ao Senhor. Precisamos entregar a Ele. Precisamos construir uma vida cristã saudável. Nós precisamos ter descanso. Descanso no Senhor. Descanso no Senhor não é uma perda. Você descansar no Senhor não é uma perda, mas sim um tempo de ganho. É um tempo onde você só tem a ganhar e a receber. É um tempo de ganho na sua sensibilidade espiritual. É um tempo de ganho na sua comunhão, na sua vida cristã, na sua construção de filhos de Deus, daqueles que revelam e trazem o reino do Senhor. Jesus, ele compreende que nós precisamos de descanso. Ele tem essa percepção. Aqui nessa passagem ele demonstra essa percepção de necessidade de renovo. Ele demonstra essa percepção de que faz parte, de que é necessário você voltar, você entregar, você regressar ao pé do Pai e descansar na presença dele. Isso é importante para nós. Para aqueles que receberam uma mensagem para esse ano, para nós, igreja, que recebemos a palavra do Senhor esse ano, de avançar. De avançar de uma forma a estarmos saudáveis internamente e externamente. De
De que o que não importa não é só o externo, mas o seu interno também. É aquilo que é gerado no seu secreto, no seu interno, que vai refletir no seu externo, na sua caminhada. Aqui o Senhor vem nos mostrando também a respeito de direção. No versículo 36 e 37 ele diz: quando os discípulos dizem a ele para dispensar aquela multidão, mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Porém, Jesus diz a eles: providenciem vocês mesmos alimento para eles. E os discípulos respondem: precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Aqui o Senhor vem nos falando a respeito de direcionamento, de uma direção na caminhada. Aqui nesse ambiente, os discípulos eles enxergaram um lugar isolado, um lugar sem recurso, um lugar desfavorável. E por vezes, a nossa percepção, ela nem sempre vai estar de encontro à percepção de Deus. Ela nem sempre vai estar nítida, de acordo com a intenção de Deus. Problema em andar sem direção, problema em andar sem direção do Senhor, é que vemos problemas e não propósito. Quando a gente caminha de forma a não entregar, a não descansar e não ter uma direção que vem do Pai, que não vem do Senhor, nós só enxergamos os problemas e não conseguimos ver o propósito do Pai. Nós não conseguimos enxergar o propósito do reino. O chamado, ele não é você fugir do problema, mas é você ter discernimento quanto ao propósito. A gente vive uma caminhada constante de busca de entender o propósito do Senhor. Mas eu tenho compreendido que o entender do propósito só vem de acordo com a direção de Deus, com o ajuste do Senhor. Só vem de acordo quando você tem a consciência de que você precisa entregar, quando você tem a consciência de que você precisa obedecer, descansar, e de que você precisa estar ajustado com a direção do Senhor. Quando não caminhamos dessa forma, nós não conseguimos ter a percepção do reino. Nós não conseguimos ter a percepção do Senhor. Nós devemos entregar ao Pai. Entregar por vezes do pouco que nós temos, do pouco que nós carregamos, mas entregar a Ele. No versículo 38, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E ordena que eles vão verificar. E quando eles voltam, eles informam que tem 5 pães e 2 peixes. Era o pouco que se tinha para uma multidão. Era o pouco que se tinha naquele momento para alimentar uma multidão. A gente pensa, quando tem que se alimentar uma multidão, a gente precisa de muito, muito, muito alimento, porque se tem uma coisa que as pessoas gostam é de se alimentar. As pessoas gostam de se alimentar e alimentar bem. Como alimentar só com esse pouco? O reino, ele é entrega. Quando se entrega, Jesus gera o impossível e o improvável. Aleluia. Jesus, ele gera o impossível e o improvável. E nós só precisamos entregar o nosso pouco. Amém. Jesus, ele não pede para você o impossível. Para você não é o impossível, porque o impossível é do Senhor. Ele pede a você apenas o disponível. O que você tem colocado disponível ao Pai?
O que você tem colocado disponível ao Senhor, nas mãos dele, para que ele sim possa operar o impossível, para que ele gere o impossível. O Senhor, ele só pede o teu pouco, aquele pouco, aquela matéria-prima, um pouquinho, para que ele gere esse milagre, para que ele gere esse impossível, para que ele é quem faça acontecer. É tudo sobre ele, sempre foi sobre ele, nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre o Senhor, em nenhum momento foi sobre nós. Então por que vamos querer dar desculpas de que não temos ou não podemos, quando na verdade é Ele quem faz, e não nós? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor nessa palavra ele vem nos ensinando a respeito de provisão e de ensino. No versículo 41, Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu e os abençoa. E ao abençoar, à medida que ele ia partir os pães, ele entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Ele também fez a divisão do peixe, para que todos recebessem uma porção e todos comerão à vontade. É o Senhor quem faz. Glória a Deus. Aleluia. É Ele quem traz a provisão. Ele nos ensina e Ele nos traz a provisão que se faz necessária. Quando nós caminhamos com Jesus, o ordinário, o comum, o de todo dia, vira um testemunho e um aprendizado nas mãos do Senhor. É um testemunho e um aprendizado nas mãos de Deus. Jesus é que ele ensina a agradecer por aquele pouco que ele tinha nas mãos naquele momento. Ele levou aos céus, ele levou ao Pai e agradeceu por aquilo. Todos ali comeram, todos ali ficaram satisfeitos e nada do que ali foi gerado foi desperdiçado ou foi perdido. É um ensino para nós. É o ensinar para que nós compreendamos que o ordinário nas mãos do Senhor se torna o extraordinário na nossa caminhada. Que o comum ele vira o extraordinário. Nós já aprendemos a respeito de desfrutar e viver do extraordinário do Senhor. Mas parece que às vezes é aquilo que nós aprendemos e deixamos lá atrás. Passamos, caminhamos e vai ficando lá atrás no esquecimento. Aqui nessa passagem de Marcos, o Senhor ele vem nos falando sobre deserto, cansaço, limitação, e vem nos mostrando e nos ensinando que é preciso entregar. É preciso entregar ao Senhor os seus dias, é preciso entregar ao Senhor tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você tem vivenciado, tudo aquilo que você tem passado. Tanto as alegrias como as tristezas, como as lutas, como as vitórias, tudo coloquei e depositei nas mãos do Senhor. Aqui Ele nos ensina que devemos ir, sim, avançar, fazer o ID do Senhor. Mas que nós também devemos voltar e regressar a essa presença, essa comunhão com o Pai e entregar a Ele tudo aquilo que nós passamos e vivenciamos. Porque cada dia que você ir ao ID e for enfrentar algo e for fazer algo dentro daquilo que o Senhor semeou e você tem a obrigação de colher, é uma responsabilidade sua colher onde Deus semeou. É uma responsabilidade sua colher onde Jesus já semeou. É uma responsabilidade minha. Mas se eu passar aí a avançar e só querer colher por mim, mas nunca compreender e ter essa consciência de que eu preciso voltar aos pés do Senhor Jesus, que eu preciso, depois de um ID, depois de avançar, de colher onde Ele semeou, que eu preciso voltar para Ele, que eu preciso entregar para Ele, que eu preciso que Ele me receba.
que Ele me receba com a provisão, o ensino, o descanso, a força de que eu preciso, não vai me adiantar nada. Eu vou querer fazer, avançar e fazer na força dos meus braços. Mas não é isso que o Senhor nos convida a fazer e a desenvolver. Ele nos convida a caminhar alinhado com Ele, sim. Alinhado com aquilo que é o reino. Ele nos convida a revelar e apresentar o reino dele a toda criatura, a toda nação. Mas de nada vai surgir efeito se eu for desamparada, se eu for só porque eu sei que eu tenho que ir, é uma obrigação minha, eu vou fazer só porque é minha obrigação. Não. Eu preciso compreender que eu vou fazer sim. O Senhor nos instituiu isso para que nós façamos. Mas Ele não disse para que nós façamos isso sozinhos. Ele não falou, vai, Tuane, e faz só. É só você, eu já fiz a minha parte, vai lá e faz, é você sozinha. É você que mata a bola agora e faz o gol. Não. Ele diz, você vai sim. É sua responsabilidade sim. Você se intitula meu filho, minha filha. Você se diz que me aceitou, que me recebeu, que tem uma aliança comigo. Vai lá e faz. Mas só que compreenda que você não faz só. Ele é contigo. Ele é comigo. É Ele que me direciona. É Ele que me dá a provisão. É Ele que me dá o ensino que faz necessário. É Ele que me dá a estratégia, a capacitação e o aperfeiçoamento para desenvolver. Eu, por mim, só não sou capaz de fazer nada. Talvez na empolgação do momento possa acontecer algo. Mas não é algo que vai ficar, que vai gerar no eterno. O Senhor nos convida e nos manda aí apresentar o reino para a eternidade. Não algo passageiro ou momentâneo, distante. Mas é algo eterno, são sementes eternas a ser lançadas. Nós aprendemos durante o início desse ano, o Senhor nos trouxe a palavra de que os campos eles já estão aí. Nós estamos caminhando e caminharemos nesse ano por essa palavra, de que o campo já estão pronto, o Senhor já semeou. E nós estamos aí para colher. O campo já está aí, devemos erguer os nossos olhos, perceber o tempo e discernir a colheita. Nós devemos caminhar de forma a entregar tudo a Jesus e alinhar com Cristo e ter direção. A caminhar de forma a amadurecer no nosso chamado. A entregar ao Senhor aquilo que é preciso e a fazer aquilo que é necessário. A entregar o nosso cansaço para que nós possamos receber descanso. A entregar o nosso pouco para que nós possamos ver a provisão. A entregar essa visão limitada que nós temos. Porque nós temos uma visão limitada. Eu tenho uma visão limitada. Nós devemos aprender a entregar. Para que possamos enxergar a colheita. Para que possamos discernir a colheita. Como iremos caminhar nesse ano de 2026 se nós não conseguimos discernir essa colheita do Senhor? Se nós não conseguimos entregar ao Senhor aquilo que é preciso para que Ele nos direcione quanto a tudo. Como você vai avançar se você não entregar e não depositar no lugar certo? Se você não entregar e não depositar nas mãos corretas. A nossa oração nessa noite, ela deve ser envolta em dizer: Senhor, Pai, que todos os dias o Senhor seja a minha entrega. Que todos os dias o Senhor seja o meu descanso, a minha direção, a minha provisão e o meu ensino. Que todos os dias o Senhor possa ensinar-me a erguer os meus olhos e a discernir o tempo e a confiar que quando entrego tudo a Ti, o ordinário, o comum,
se transformem em colheita do teu reino. Que as nossas vidas sejam um instrumento útil nas mãos do Senhor. Que as nossas vidas sejam um instrumento útil ao reino. Que a nossa vida seja para honrar. Que nós venhamos confiar ao Senhor de que nós estamos seguros nos braços dEle. Que nós estamos seguros nos braços dEle, que Ele nos concede tudo aquilo que é precioso. Que Ele nos concede tudo aquilo que se faz necessário. Que Ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos. Que você faça essa oração nessa noite ao Senhor. Peço que vocês se coloquem de pé nos seus lugares. Nós iremos adorar o Senhor com mais uma canção. E enquanto nós adoramos esse louvor, que você faça essa oração ao Senhor. Entregue a Ele. Mas entregue de verdade essa noite. Entregue ao Senhor com verdade, com certeza, com convicção. Entregue a Ele tudo e compreenda que no Senhor você está seguro. Que nos braços do Pai você está seguro e você dispõe de tudo aquilo que é precioso, de tudo aquilo que é necessário, de tudo aquilo que você precisa avançar nesse ano de 2026. Esse é um ano de romper, esse é um ano de crescer, esse é um ano de avanço. E você, como ministro do Senhor, e você, como igreja do Senhor, como representante dos céus, como aquele que apresenta o reino, aquele que leva a boa parte, as boas notícias. Feche seus olhos. Começa a ministrar ao Senhor a sua oração. Começa a ministrar a Ele a sua entrega agora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sim, Senhor, nós estamos seguros em Ti, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E mesmo como eu passar, Senhor, Se eu passar
Senhor. Declare mais uma vez esse pedacinho, louvor, dizendo: é nos teus braços, Pai. É nos teus braços, Senhor. Meu Senhor, agradeço a sua oportunidade que o Senhor me confiou.